Olá, pessoal! Então, estamos aqui na lição 3 e vamos falar hoje sobre pintura. Esse gênero textual é um gênero que traz para nós, um texto não verbal. O que é um texto não verbal? Um texto que é representado por imagem. Os pintores, que produzem as pinturas que nós temos aí na sociedade, geralmente colocam o que eles sentem ou o que eles viram alguém sentir. Então, as obras refletem muito o modo de vida do autor, a maneira como ele vê o mundo. Por isso que quando a gente vai analisar uma pintura, precisa de tempo. Se só olharmos, batermos o olho na pintura e sairmos, a gente vai ver somente uma imagem. Então, é preciso analisar, observar a cor que foi usada, os traços. Mais ainda, para você entender melhor a pintura, é importante você conhecer a história do autor. A história do autor vai trazer muitas informações que facilitarão o entendimento daquela pintura. Ok? A pintura vai projetar, então, esses sentimentos, essas emoções que o autor sente, ou no caso, o pintor. Bom, características desse gênero, do gênero pintura. É importante considerar alguns aspectos para você conseguir fazer uma boa leitura de uma pintura. Primeiro, contexto histórico, tá? Então, conjunto, acontecimentos de um determinado período, Então, assim, entender quando foi pintada aquela obra, Essa obra foi pintada em que época, por que ele pintou isso nessa época, então isso faz toda a diferença. Composição, formas de posicionamento dos elementos na tela, Qual é a composição que ele usa, onde ele coloca esses objetos, qual é a forma que ele representa esses objetos, faz toda a diferença para entender também. Cores, os tipos de cores em destaque, tons, efeitos de luz e sombra, Será que ele usa tons mais vivos, cores frias, cores quentes? Por que esse autor usa esse tipo de cor? Por isso, eu vou reforçar aqui com vocês a importância de conhecer o autor para poder analisar sua obra. Técnicas, conjunto de procedimentos usados na pintura, Como aquarela, a fresco, pintura a óleo, impasto, colagem, pintura acrílica, entre outras. Então, cada pintor vai ter uma característica específica em relação à sua técnica. Suporte, que é a parte física onde a obra é feita, que daí pode ser numa tela, num muro, num papel, numa madeira, numa pedra. Então, tem pintores que fazem em vários tipos de suporte, tem pintores que são específicos, por exemplo, de muro, Ele sempre vai pintar o muro. Tem pintor artístico de parede, tem aquele que sempre vai fazer na tela. Então, depende da característica de cada um. Inclusive, o teu material, ele fala aqui sobre Van Gogh, que foi um grande pintor. Aqui embaixo a gente tem, inclusive, o Quarto em Arles, que é uma obra dele de 88. O Van Gogh era holandês, e aqui nessa obra, ele coloca as cores, de maneira forte. E aí ele retrata o quarto ali com umas pinceladas bem claras, Não tá abstrato, tá bem claro o que ele pinta, Daí a tela apresenta tons frios na parede, na janela e na porta, e tons quentes nos móveis e em outros objetos do quarto, E essa deformação do quarto, ele não tá linear, mostra muito as emoções dele, Que é aquilo que a gente falava no início, das características pessoais do autor que são muito representadas em suas obras, certo? Vamos passar para a página 18. Essa questão 1 traz uma pintura ali do Van Gogh também. Observe esta pintura para responder às questões. A questão 1 diz assim: ao observar a tela de Van Gogh, que elementos você identifica? Tá? Então, olha só, aqui está a tela do Van Gogh. Quando a gente fala de elementos, a gente vai ter que lembrar daquelas características que nós vimos anteriormente, Que a gente estava falando ali no início. Então, olha só, se eu volto ali, você percebe que tem cores naquela tela, Tem uma técnica específica dele,
né? Se a gente for se aprofundar, a gente vai identificar o contexto histórico. Então, o que eu sugiro que você faça é que para responder essa questão, você faça uma pequena pesquisa sobre essa tela, a estrada com cipreste e estrela, para você trazer aqui os elementos que aparecem, por que ele fez a pintura colocando em destaque, por exemplo, a árvore ali. Pode ver que o céu também está em destaque. Então, tragam essas informações, tá? Faça uma pesquisa e tragam esses elementos aqui para responder. Veja que tem bastante linha, então espera-se que seja uma resposta bem completa. Quero fazer com vocês a questão 2. Muito bem. A questão 2 diz assim: observe novamente a obra, né? Que é aquela que eu tô comentando com vocês, que eu quero que vocês façam uma pesquisa maior. A respeito das cores, pode-se dizer que, tá? O preto tem mais destaque seguido do branco? Não é o preto que tem mais destaque seguido do branco, né? Na verdade, a gente tem ali o preto mais na árvore, aparecendo na árvore, nos personagens. O azul predomina com o amarelo contrastando. Realmente, o azul é muito forte, aparece ali no céu. E a maior parte da obra é o céu. Ali no caminho tem um pouco de azul também misturado com o branco. E aí tem o amarelo que está do lado da árvore, né? Que são alguns arbustos. Então pode ser a letra B. O amarelo predomina com o verde contrastando? Não, o amarelo não predomina. Ele aparece bem, mas ainda assim o azul predomina mais. O amarelo predomina com o azul contrastando? Também não. É ao contrário, né? O azul predomina com o amarelo contrastando. Letra B é a correta. E antes de sair, vem comigo. A gente vai responder número 6, que diz assim: observe a tela, o quarto em Arles, que é aquela tela que a gente viu no início aqui da lição, na abertura da lição, em comparação com a réplica abaixo. Então, a réplica foi feita aqui. A réplica é de um quarto de hotel em Amsterdã. O aposento foi inspirado na famosa tela de Vincent van Gogh. Em relação ao quarto do hotel, os elementos da composição e efeitos da tela de Van Gogh mantidos na réplica foram... Então, comparado, né, com a obra original e a réplica que foi feita, o que foi mantido? Então, vamos olhar rapidamente aqui. Olha, nós temos ali a cor da cama, amarela, né? Temos ali sempre o amarelo sendo um pouco mais forte em relação à cor, né? As paredes azuis. Então, a gente tem aqui, letra A, o posicionamento dos elementos no quarto indicando atividade e organização? Não, até porque não está exatamente igual lá na obra. E essa organização na obra original não aparece tanto. Os tons de cores quentes e cores frias indicando contraste? Sim, provavelmente sim, porque a gente vê que o amarelo prevalece e o azul da parede também. C, a deformação dos objetos, expressando emoção? Não, porque aqui nessa representação não tem a deformação dos objetos. E D, os objetos em pares, como as duas flores expressando solidão, tá? Se você observar lá, você vai ver que não é essa aqui, se você observar, se você voltar no seu livro e ver a obra original. Então, a gente vai marcar a letra B, os tons de cores quentes e cores frias, indicando contraste, ok? Então, é isso, pessoal. Observem as outras questões, respondam, e sempre quando forem a um museu ou forem observar alguma pintura em algum lugar, leve em consideração muito mais a fundo essa interpretação, tá? Principalmente, conhecer o autor faz diferença. Até a próxima lição.